Olá, pessoal. A carreira de perito criminal, ela vem ganhando uma notoriedade muito grande nos últimos anos aqui no Brasil. Eu acho isso muito bom, porque quando eu me tornei perita criminal, praticamente ninguém sabia o que a gente fazia. E quando eu falava em algum lugar que eu era perita criminal, não raro as pessoas se assustavam, né? Tipo assim, nossa, você trabalha com morto? Também, mas não é só isso. A nossa rotina ela não se resume a trabalhar com morto. A gente trabalha com morto, com vivo, com objeto, e com algumas situações inusitadas que algumas vezes acontecem na nossa rotina. Eu vou contar algumas histórias para vocês. Quando eu trabalhava no Instituto de Criminalística e a gente começou a pensar em implantar o Laboratório de Genética Forense, hoje Instituto de Genética Forense, a gente fazia de tudo, né? Inclusive carregar móvel na cabeça para implementar e para implantar a instituição. Bom, e éramos pouquíssimos servidores. Geralmente não, éramos 3 peritos criminais e uma auxiliar de legista que trabalhava com a gente nesse início. E por isso a gente abriu logo de cara oportunidade para estágio, porque ainda hoje eu gosto muito da questão do estágio. É bom para a instituição e é bom para o aluno que gosta da área, né, para ele aprender. Bom, a gente tinha acabado de receber uma estagiária, uma menina novinha que estava lá aprendendo com a gente. Um belo dia, final de tarde, eu estava sozinha com ela. Eu falei que éramos pouquíssimos, então eu sozinha com essa nossa estagiária. E aí eu deixei a porta da minha sala entreaberta, justamente para que, se houvesse necessidade, eu escutar as coisas. Bom, daqui a pouco, finalzinho de tarde mesmo, tipo 5h30 da tarde, eu escutei um barulho, pessoas falando, e aí eu parei para prestar atenção. Rapidamente, a estagiária entrou na sala muito assustada, com um ofício na mão. E aí ela disse, doutora, veja o que é que o juiz está pedindo. Eu peguei o ofício e li. Estava lá escrito com todas as letras, determino a coleta de esperma do fulano de tal para fazer exame de DNA. E aí ela falou para mim, doutora, a gente faz isso. Eu não podia perder a oportunidade, aí eu falei para ela, a gente não. Quem faz isso aqui é o estagiário. Bom, foi aquela loucura, ela quase chora. E aí, logo depois eu falei para ela que eu estava brincando. Mas aí eu fui para a recepção do Instituto de Genética e lá estavam, eram 4 agentes de polícia e um indivíduo, um detido, algemado de cabeça baixa. E aí quando eu cheguei na recepção, eu e a estagiária, os policiais olharam pra gente assim de forma muito, como é que eu digo, assustada, curiosa. E aí um deles me perguntou, e aí doutora, vai coletar esperma mesmo? E aí eu expliquei para ele rapidamente que não precisa coletar esperma não, a gente vai coletar uma outra amostra biológica, a gente vai coletar saliva, porque não tem necessidade de coletar esperma da criatura, né? Mas aí o que me chamou muita atenção foi que na hora que eu falei isso, além da decepção no rosto dos colegas policiais, né? Eu acho que eles queriam ver a situação, né? Essas 2 mulheres vão coletar esperma do detento. Mas aí o mais engraçado não foi isso. O mais engraçado foi que quando eu terminei de falar que eu não ia coletar esperma, aí o detento levantou a cabeça, olhou no meu olho e disse, mas o doutor mandou coletar esperma, viu? Aí rapidamente ficou aquele silêncio mórbido e eu pensei cá comigo, oh, cara, rapaz. Mas aí eu saí rapidamente da recepção, cheguei no corredor rindo baixinho, né, para não dar liberdade, e logo em seguida os policiais levaram ele até a sala de coleta e a gente coletou saliva. Porque se fosse
Brad Pitt era uma coisa, mas estava longe de ser, viu? E aí é isso, gente. Tem algumas histórias bem engraçadas na nossa rotina. Essa é uma que nunca saiu da minha mente. Beijo pra vocês.